Se você sair e perguntar na rua para alguém se essa pessoa possui fé, eu tenho certeza que a resposta dessa pessoa vai ser, claro, como não? Nós vivemos no meio de um povo que crê, que possui uma fé latente, que possui uma espiritualidade pulsando dentro de si. Só que o problema é que nós chegamos num lugar onde a fé parece ser uma fantasia. Parece, é místico. Você acredita no que? Eu acredito em tudo. Eu acredito em todas as coisas. Todos os caminhos levam a Deus. Não, o que importa é ter fé. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Não, o importante é a gente ter fé. E quando nós temos fé, tudo vai dar certo. A fé começou a ser confundida com positivismo. Quando as coisas vão mal, então, eu tenho fé que vai melhorar. Eu tenho fé que o meu time vai melhorar. O time de futebol tá perdendo, não, eu tenho fé. E à luz das escrituras, nós encontramos em Hebreus 11, no versículo 1, uma descrição da fé. E o texto diz o seguinte, que a fé é a realidade daquilo que esperamos. A fé nos dá a convicção de coisas que nós ainda não vemos. Quando nós olhamos para uma circunstância e aquela circunstância ainda não está da forma como nós gostaríamos, nós temos fé porque nós esperamos que aconteça. Eu não conheço ninguém que acorde um dia e fala assim, olha, hoje eu serei pior. Serei o pior pai do mundo. Serei a pior mãe do mundo. Serei o pior amigo do mundo. Não conheço ninguém que tenha essa esperança de ser pior, de reagir da pior forma. Muitas vezes nós reagimos da pior forma, mas isso é um impulso, uma reação descontrolada. Eu não consigo, olha, eu vou lá e vou fazer o meu pior hoje. Vou me tratar, eu vou fazer mal a mim mesmo. É difícil nós encontrarmos uma situação como essa, uma pessoa assim. E o fato de esperarmos algo positivo faz com que a nossa fé fique num lugar difícil. Porque nós temos a tendência de olhar para o caos e esperarmos algo positivo. Esperarmos algo novo. Esperarmos algo bom. Quando olhamos um pouco antes, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 38, diz que o justo viverá pela fé. E se nós olharmos ali ainda em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós precisamos aqui ajustar o nosso foco, relacionado à nossa fé hoje. Afinal de contas, nós estamos falando de crescer. E crer é a primeira coisa. Crer no quê? E crer pra quê? A primeira coisa que nós precisamos ajustar o nosso foco com relação à nossa fé é acerca de nós mesmos. Quem nós somos. Onde? Em Deus. Quem nós somos em Deus? Quando nós olhamos ali para João, no versículo 3, existe o encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Quem era Nicodemos? Ele era um senhor. A Bíblia conta que ele era um religioso, ele era um homem que estava ali relacionado com as coisas da religião, ele estudava a religião, ele de alguma forma procurava praticar essa religião, e esse Nicodemos se aproxima de Jesus e nessa conversa com Jesus ele pergunta, mestre, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Interessante que Nicodemos, sendo esse religioso estudado, ele fala, olha, mestre, nós sabemos que aquilo que você faz é da parte de Deus, porque ninguém pode realizar isso que você está fazendo aqui no meio do povo se não for da parte de Deus. E é engraçado que a resposta de Jesus para Nicodemos é, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos aí entra em choque, porque a resposta dele é, tá, mas como que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? E Jesus fala, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Espiritualmente nós fomos desconectados por conta do pecado. A Bíblia diz que todos os homens pecaram. Então todos os homens se opuseram a esse relacionamento com ele. A questão é, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ter o nosso espírito conectado com o Espírito de Deus. A questão aqui é a seguinte, como é possível
realizar essa conexão do espírito humano com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. A Bíblia fala ali em João 1, no versículo 12, que a todos quanto os receberam, a saber, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu acredito que esse versículo é um dos que eu mais cito aqui. Porque qualquer coisa que esteja relacionado à vida cristã, qualquer coisa que esteja relacionado a alguém que quer ter um relacionamento com Deus, começa com filiação. O relacionamento com Deus não começa com boas obras. Não começa em você ser muito bonzinho, ser uma pessoa legal, ser uma pessoa positiva. Não é assim que começa. Começa com você reconhecendo a sua situação. Qual é essa situação? Eu estou longe de Deus e eu preciso me aproximar. Qual é esse lugar que eu consigo me aproximar? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho. Se eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso me aproximar de Deus através de Jesus. E ali em João 1, no versículo 12, diz que todo aquele que crê em Jesus, crer em Jesus, que coloca sua esperança naquilo que não vê, em Jesus, recebe, algumas versões dizem poder, outras falam direito, mas as duas traduções se encaixam muito bem. Deu-lhes o poder, o direito de serem filhos de Deus. Antes eu não podia ser filho de Deus por conta do meu pecado, mas eu recebi esse poder porque eu creio em Jesus. Sim, todos aqueles que creram em Jesus recebem então esse direito de serem feitos filhos de Deus, esse poder de serem feitos filhos de Deus. Não existe uma forma mística, não existe uma série de exigências, regras para que haja então um rito de passagem para ser feito filho de Deus. É aceitar Jesus como sendo esse caminho que nos leva ao Pai. Porque então não nasceram só de forma natural e humana, mas nasceram dentro do seu espírito. O seu espírito humano foi reconectado com esse Espírito de Deus. Então, existe essa filiação. Eu aconselho você que talvez esteja ouvindo isso falando, mano do céu, que loucura é essa? Que brisa é essa? Será que eu nasci de novo? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. O primeiro passo é nascer, e nascer tem a ver com crer, uma certeza daquilo que se espera, mas não vê. Talvez você esteja ouvindo isso muito confuso, a gente pode conversar muito melhor sobre isso. Para crescer, precisa nascer. Nascer de quem? De Deus. E o Pai preparou esse caminho para nós, para que nós tivéssemos acesso a Ele. Não mais errar o alvo, mas acertar o alvo. Qual é esse alvo? Ter um relacionamento com Ele constante e crescente.